ora trabalhava com ela num processo sistêmico mais presencial, e hoje a gente está num contexto virtualizado, sem fronteiras, né? A gente consegue conversar e se relacionar com grupos, pessoas, instituições, de qualquer lugar do mundo, né? Isso é um fenômeno relativamente novo para boa parte das pessoas que hoje estão no mercado de trabalho, ainda estão, né? Nós somos compostos aí, talvez seja a primeira, talvez não é a primeira vez na história da humanidade, no mundo do trabalho, que quatro gerações estão presentes, né? Dentro de um ambiente, dentro de um contexto onde trabalham juntos, né? E tem que buscar soluções juntos. E há um choque nessa constituição de players, né? De pessoas que elaboram as estratégias, que desenvolvem o que é o posicionamento de uma empresa, né? Como ela se depara aí com o mundo moderno. Então, nós somos ainda pessoas analógicas, né? Profissionais analógicos dentro de um mundo digital, trabalhando aí com quem está vindo, que nasceu nessa configuração. Já não é mais aprendeu, né? Mas sim nasceu numa configuração. Só para me apresentar brevemente, o meu nome é Valdeci Ferreira, eu tenho hoje uma atividade de marketing, né? No grupo TTM, a sigla é que a gente chama de CMO, né? Porque a TTM ela tem uma atividade de tecnologia e essa sigla ela é muito utilizada no meio, então a gente adapta conforme também aquilo é o contexto, mas é o gerente, né? Com uma certa autoridade de marketing dentro ali do ambiente de negócios, né? E esse ambiente de negócios hoje da TTM é um ambiente bastante diversificado, com quatro verticais, cinco verticais de negócios, isso no campo da educação corporativa, que aqui a gente atende por esse contexto, o da tecnologia, com backup em nuvem, energia e a parte de data center, que é uma questão mais estrutural, e a BKG Tech, que hoje trabalha com a integralização de pontos de venda. Então, nós estamos aí nesse mercado mais abrangente, mas que converge aí para o nosso contexto de oferta, né? Dentro das diversas demandas que o mercado tecnológico exige. Eu tenho mais de 20 anos aí na área de marketing, de inteligência de mercado, né? Estou completando, na verdade, 21 anos e já trabalhei na área de educação, que ainda trabalho, né? Hoje eu sou docente de ensino superior e ensino de pós-graduação nas áreas de semiótica, gestão, marketing, design e comunicação no INAP, na PUC, Minas e na Universidade FUMEC. Sou instrutor de cursos sobre construção de discurso, comunicação persuasiva e semiótica aplicada ao marketing e ao design. Então, nessa nossa hoje atividade, eu vou trazer algumas informações que talvez alguns de vocês, por trabalharem, né, nesse contexto, terem a curiosidade, já saibam, mas a gente vai fazer uma espécie de reflexão e análise daquilo que são esses dados, daquilo que, obviamente, temos aí um histórico e daquilo que a gente pode entender como um futuro já que bate a nossa porta de uma forma bastante contundente para que a gente possa participar desse cenário com sucesso. Eu acredito que ninguém está livre disso, como todos nós temos a oportunidade de trabalhar nessa atividade com grande projeção aí de sucesso. Então, a gente começa trazendo aqui alguns pontos estatísticos, né, sobre o uso das redes sociais, que dá notícia de 94% das empresas utilizando as redes sociais como parte de sua estratégia de marketing. Então, nós temos aí quase que a totalidade das empresas hoje, de alguma forma, com algum recurso, seja ele dinheiro, né, com investimento ou não, participando desse cenário. Nem que a empresa tenha um Instagram muito mal
administrado, ela ainda assim, boa parte, né, aí, minoria de 6% a gente tende a não encontrar, mas boa parte das empresas hoje tem essa entrada nas redes sociais. E muitas delas trabalhando ainda com muito pouco recurso, mas estão lá, né? De alguma forma, trabalham nesse contexto. Eu, nas minhas aulas da FUMEC, eu sempre inicio perguntando aos alunos, eu dou aula em estética avançada, que é uma atividade cosmética, né? Muito ligada aí à área de colocação de botox, enfim. E aí eu pergunto para as alunas, né, que 99% são alunas, são mulheres, né? Dificilmente tem algum homem na sala, mas em geral o público feminino é muito massivo. E aí eu pergunto quem ali tem um Instagram que funcione como algo a ser captado, né? Para que se capte ali um início de trabalho, para desenvolver uma projeção daquilo que faz, ou que está fazendo, enfim. E aí eu vou dizer que eu já tive totalidade da sala sem nenhum aspecto de reflexão sobre isso, né? Não, ou não tinha, ou não trabalhava, ou nem tinha pessoal. E aí o despertar desse momento veio justamente nessa primeira aula, e já na segunda, que geralmente é de um período de um mês, né? Elas trazem lá um feedback muito positivo, que o mínimo que fizeram, com recursos que tinham, conseguiram fazer ali algum tipo de negociação e algumas até conseguiram, nesse período, pagar a própria escola com os clientes que conseguiram captar. Então, mostrando aí o que é esse trabalho muito bem, ainda que não muito bem realizado, mas de alguma forma sendo aí desenvolvido. 73% das empresas B2B, ou negócios para negócios, né, consideram o LinkedIn como a plataforma mais eficaz para geração de leads. Aí é um dado da HubSpot, todos os dados aí atualizados, 2023. E 84% das empresas B2C, ou empresas que trabalham diretamente com o cliente, né, utilizam o Instagram para engajamento e vendas diretas. A gente vai ver algum exemplo aí, ao final a gente vai trazer dois exemplos, na verdade, de como que o engajamento gerou uma projeção muito maior do que aquilo que se esperava, né? É lógico que mesmo que você dê muito certo, uma campanha tem problemas na condição de ter dado muito certo, porque ela pode gerar um fluxo muito maior do que a capacidade de absorver, por isso que a gente tem que sempre fazer essa medida correta, porque o negócio nosso pode estar preparado para uma determinada situação de engajamento e a gente ter uma viralização que comprometa toda a nossa base operacional. Ainda nos dados, né? A gente tem investimentos de marketing nas redes sociais da ordem de 230 bilhões de dólares em 2023, com previsão de crescimento contínuo, ou seja, aquilo que era uma tendência há 10 anos de haver ali um movimento das mídias tradicionais, televisão, rádio, jornal, impresso, para as mídias eletrônicas, né? Já não é mais uma tendência, é uma realidade que se consolida com o aumento contínuo nisso. Então, a gente tem aí uma previsão de que isso é talvez aquilo que se previa do fim das tradicionais mídias, que eu acredito que não vai ocorrer nesse contexto, mas a publicidade é que define qual a saúde financeira daquilo que eu tenho como veículo, né? E como meio. A gente talvez tenha hoje uma redefinição maior aí do que são as mídias tradicionais em função dessas novas condições de investimento, onde até mesmo pequenas empresas, né, microempresas fazem investimentos dentro ali de um público muito preciso na sua definição de persona.
60% das empresas e médias, pequenas e médias empresas, aumentaram seus orçamentos, que é o que eu acabei de dizer, né, de marketing digital nos últimos 2 anos. Ou seja, a gente teve aí uma finalização, né, da pandemia, que mostrou que aqueles que estiveram durante a pandemia fazendo esse tipo de trabalho aumentaram ou iniciaram, né, a sua operação de exposição dentro desse cenário. A gente vê isso muito claramente quando a gente observa aqueles que faziam lá uma entrega delivery, né, com algum aspecto aí mais de entrega de panfleto. Hoje, essa panfletagem ela é eletrônica por meio de post e através de influenciadores que estão aí no meio digital, ajudando a impulsionar essa marca, sobretudo marca aí de alimentos, né? Quem acompanha como eu e algum restaurante, esse segmento é um segmento que cresceu, e não só ele, né? A gente tem notícias aí em que o varejo tradicional de porta aberta em rua, ele está se extinguindo ou se tornando um varejo de experiência. Você vai na loja, faz algum tipo de atividade onde aquilo ali comprova a sua necessidade para que você compre aquele produto, e até mesmo na própria loja você faz uso ali da compra por meio eletrônico para que ele chegue na sua casa. Então você vai à loja somente para experimentar, faz o footing, né, o shopping, que é o ir e vir de cada lado do corredor, gosta, faz a foto de um produto, ou entra naquela loja, experimenta e compra através de um meio digital. Então, essas pequenas empresas têm feito isso também, né? A gente vê aí a possibilidade de fazer algum tipo de experimentação. Ontem mesmo eu estava vendo uma bolsa, né? Para comprar uma bolsa, para eu carregar computador, né? E fazer também uso mais adverso desse produto. E ali tinha todos os dados para que você pudesse experimentar, tinha até a sua condição ali de tamanho, para ver se ela ia ajustar corretamente, enfim, altura, peso e o que você precisava. Você dava algum dado, ele te mostrava a mochila ou as mochilas mais dentro ali do que você precisaria. Na sequência aí, a gente tem o Facebook ainda despontando como das principais plataformas, sendo ela 91% apontado aí que as empresas têm presença online. 91% das empresas com presença online utilizam o Facebook para se conectar com clientes. Aí, alguns mais novos, né, dizem, mas o Facebook ainda existe, né? O Facebook tem algumas ferramentas muito interessantes, sobretudo para colocar lá o próprio vídeo, live, ou se estender, né, naquilo que muitas das vezes há limites em outras plataformas. Então, você consegue colocar, às vezes, o vídeo de alguma apresentação completo e aquilo ali ficar à disposição do seu cliente, onde você faz ali o link. Então, tem algumas ferramentas muito interessantes para que haja venda direta. A gente tem o marketplace, né, que tem uma atividade muito forte para vender aquilo que está na sua casa, aquilo que de uma pequena empresa. Então, muitas empresas pequenas utilizam muito o Facebook para poder ainda fazer algum tipo de negócio. A gente tem uma percepção aqui no Brasil de que ele é pequeno, mas ele ainda é grande em boa parte do contexto de venda direta. O Instagram tem 78% das marcas considerando como essencial para a sua estratégia de marketing, né? Sobretudo aí, a gente vai ver mais à frente com relação ao engajamento. O LinkedIn, 87% das empresas B2B usam o LinkedIn para network e geração de leads. E o TikTok, hoje nós temos 35% das empresas começando a usar o TikTok em 2023 devido ao aumento de engajamento. A gente vê que o TikTok ele tem uma persuasão, né, de fazer você é, se alienar naquele contexto e não deixar de passar para o próximo post, né, que esteja ali à disposição.
o que aumenta essa presença da empresa dentro desse cenário. O que nós estamos falando aqui é de que vender na rede social é, sobretudo, estar presente de uma forma bem posicionada, conforme aquilo aí que tem a ver com a plataforma, né? Porque eu posso buscar essas todas as plataformas diferentemente, de forma diferente daquilo que é o meu comportamento casual, por exemplo. Eu faço uso do Facebook de uma forma, Instagram, eu mesmo sendo a mesma pessoa, usando 4 plataformas de formas diferentes. Então, a estratégia hoje de uma empresa com seus recursos é fazer com que ela esteja presente em cada uma delas com a estratégia definida em que a plataforma ali capta o seu seu participante, né, pelo comportamento que ela tem, que é a variável talvez mais complicada de se prever, que é o comportamento de consumo. Mas hoje a gente tem aí, dentro das plataformas, a qualificação desse comportamento. Engajamento e alcance, já entrando um pouco nesse contexto do que é o comportamento, a gente tem postagens com imagens recebendo, em média, 2,3 vezes mais engajamento do que postagens apenas com texto. Isso é uma questão óbvia. A gente lê cada vez menos e vê cada vez mais, né? Então, a gente observa cada vez mais, a gente procura pelo olhar aquilo que é uma imagem na condição de ser a explicação de 1.000 palavras. Vídeos geram 48% mais compartilhamentos, então, se a gente quer trabalhar com uma dinâmica de que nós somos melhor vistos, que sejamos também em alguma atividade de conteúdo de narrativa mediática por meio de uma apresentação que seja ali postada, narrando, apresentando ou interpretando algo. Nós temos aí stories e reels com taxas de engajamento superiores a 15%, superando postagens tradicionais, que é o stories, todo mundo sabe que é 24 horas, e o reels também tem uma maior contextualidade ali, podendo ficar mais tempo e tendo a sua condição de maior atividade podendo ser compartilhada. Pois bem, as gerações de lead aí geralmente são o que a gente mais se preocupa com essa exposição comercial do que fazemos. Então, a gente precisa de ter uma estratégia que nos traga aquele contato. Quando eu era professor no início, né, eu sempre via eu dei aula durante muitos anos para designer gráfico, e eu via uma preocupação dos alunos constante em que eles apresentassem algo bonito, algo, enfim, superior ao que estava ali, sempre fazendo uma crítica, né? Que um determinado, não post ainda, que era chamado, mas um determinado site, uma determinada exposição mediática na internet fosse feita por nível estético do que a gente entende por bonito, relacionando entre bonito e feio. E eu sempre dizia a eles que a funcionalidade de um site é fazer uma interação, isso lá atrás, ainda sem redes sociais, e fazer uma interação onde a gente consiga, através daquele que entre no site, os dados para que a gente possa constantemente abordá-lo na oferta daquilo que é o nosso produto, né? E fazer um desafio, olha, acha aí um site que tenha como função falar de alguém. É lógico que depois vieram os blogs, veio também YouTube, os influencers, mas naquele contexto onde a gente tinha somente empresas utilizando o site ou personalidades, né? A gente não via nada que não fosse
empresas nessa configuração de preocupação de fazer um contato e ter desse contato esse lead. Então, essa preocupação continua e hoje ela está cada vez maior, porque a gente consolida toda a nossa estratégia baseado naquilo que a gente tem de desenvolvimento de captação de lead. A social media marketing é responsável por gerar 31% de todos os leads de marketing, superando o e-mail marketing. Ou seja, a gente precisa desse contato muito claro com situações de rápida captação e de um contexto de rápida resposta, para que aquilo ali não fique perdido, né? Uma vez que esse sujeito que tem interesse em nossa empresa possa imediatamente ter uma resposta da nossa empresa, aquilo que ele necessita ser respondido. 81% dos compradores conduzem pesquisas online nas redes sociais antes de realizar uma compra. Isso nos ajuda muito saber, porque a gente pode fazer essa configuração daquilo que a gente expõe além do nosso negócio, né, como opinião, como alguma notícia, como alguma estratégia de posicionamento, né, diante de algum fato, e aí a gente vai ver isso no nosso case rapidamente, tendo essa empatia imediata e sabendo ali que sendo fonte de notícia ou de informação, esse que é o comprador, ele também utiliza esse canal para que seja informado posteriormente. 72% das empresas B2B utilizam as redes sociais para apoiar seus esforços de vendas, especialmente para a geração de leads qualificados. Então, é aquilo que o cara responde diante de uma oferta que ele tem interesse e quer ser atendido comercialmente pelo que ele está procurando, né? Para atender o que ele está procurando. Conversão de vendas nas redes sociais tem uma taxa de conversão de 2,9% comparada a 2,35% para e-mails. Então, se a gente quer ter uma taxa melhor, a gente trabalha com as redes sociais, dando esse suporte. Óbvio, não esquecendo aí de nenhum canal desses, né? Todos os canais são imprescindíveis porque a gente trabalha nesse posicionamento. Marketing nas redes sociais influencia 54% das decisões de compra dos consumidores, mostrando aí que a força daquilo que se narra nas redes sociais é muito importante, sobretudo a gente vê aí que hoje artistas estão ganhando mais dinheiro com as suas próprias redes sociais do que fazendo algum trabalho intermediado por um veículo em que eles eram empregados, né, ou tinham lá algum compromisso artístico. E vendas diretas via redes sociais representam 14% das vendas totais online. O que mostra também que muita gente, às vezes, quer vender pela rede social, quando, na verdade, a rede social é muito mais para se posicionar e se tornar ali um recurso ou uma versão da solução daquele problema que nós temos de imediato. Então, é imprescindível que a gente tenha estratégias não só da venda em si, que ela é importante, mas como vimos aí, ela é um percentual pequeno se nós nos preocuparmos mais com relação a posicionamento, lembrança daquilo que é o nosso business, lembrança daquilo que é a nossa oferta, quando esse que é o nosso consumidor potencial tiver a sua dor mais clara para que ele procure e saiba onde achar a solução. Então, é imprescindível que, antes de mais nada, tenhamos essa reflexão para que a gente possa fazer valer o nosso posicionamento, para que esse posicionamento se configure em vendas a partir de constante oferta, seja através do CRM, através de um funil de vendas. E é importante, obviamente, muito se fala aí do retorno sobre o investimento, daquilo que é a nossa capacidade, né, de análise, muito faz errado, né? Só fazer essa análise do que é investido, daquilo que retorna, porque muitas das vezes a gente vai ter a certeza absoluta de que o que a gente investe não vai ter retorno, porque
a venda direta pelas redes sociais, ela é pequena no sentido de que a gente pode trabalhar com posicionamento e fazer o que a gente chama de clipping desse posicionamento, para que a gente seja lembrado pela ação, pela disponibilidade, pela narrativa e não somente pelo produto que se vende. Redes sociais é um relacionamento onde muitos dizem sobre você e dão ali o seu conceito crítico sobre você enquanto empresa, né, marca, e isso reverbera como aquilo que vai ser lembrado num aspecto, obviamente, positivo, quando essa necessidade for imediata e a solução acabar sendo sinônimo daquilo que você tem lá de posicionamento. 72% das empresas relatam um ROI positivo das campanhas de marketing nas redes sociais. Empresas que utilizam estratégias integradas de redes sociais e e-mail marketing veem um aumento de 20% ROI em comparação com aquelas que usam apenas uma dessas estratégias. E aí, né, o conceito de ROI foi criado em 77 por Gideon Gartner, fundador da Gartner Group, e se popularizou na década de 90. Então, é relativamente novo. Ah, mas tem mais de 40 anos, tem 30 anos isso, 34 anos isso. Sim, mas é relativamente novo, né? Quando eu fiz faculdade lá há 22, 3 anos atrás, estava iniciando o que é isso, né? Essa preocupação em investimento. Se calculava investimento, sobretudo na área de mídia, né? Com relação ao impacto, que é um termo, né? Utilizado muito em televisão, quantos impactos por hora, rádio, enfim. E hoje a gente vê esse impacto, mas mais do que isso, né? Não só o impacto, mas como eu influencio o meu consumidor a ter pela minha marca uma assertividade na condição de solução daquilo que é comprar. O conceito de ROI foi criado então em 77, aí eu repito, desculpe pelo erro aí, mas são esses dois ícones iniciais. As ferramentas tecnológicas de suporte aí são 75% das empresas utilizam ferramentas de automação de marketing, né, que trabalham com algum disparo, alguma definição ali de captação, de posicionamento recorrente, enfim. E 60% das empresas estão implementando soluções CRM. Muitos desses aí trabalhando com funil de vendas e trabalhando com automação dessas ofertas constantes. O comportamento do consumidor hoje, 70% prefere conhecer uma empresa através de conteúdos em redes, antes de utilizar de realizar uma compra, e 65% dos consumidores se sentem mais conectados a marcas que interagem ativamente nas redes sociais, ou seja, é preciso de ter não só uma captação de lead, mas uma resposta a esse lead. E essa resposta muitas vezes pode vir em informações qualificadas, né? Por exemplo, como nós trabalhamos com tecnologia, muitos dos que nos fazem algum tipo de cadastro conosco, ou nos procuram, recebem constantemente informações sobre o que é a tecnologia, sobre proteção em nuvem, e essa é uma atividade que muitos gostam, e cerca de 90% do nosso público gostam, e mantém-se vinculado a essa construção. E aí, como forma da gente entender esse cenário, a gente traz aqui para vocês um case, um dos cases que é o do Magazine Luiza, né? Apoiando e fazendo uma campanha paralela àquilo que é o seu contexto de varejo, de venda, com um post relativamente simples, mas muito icônico, de defesa da mulher, né? E a gente teve esse cenário sendo evidenciado, sobretudo pelas notícias. Eu não sei quem está atento a isso, mas na pandemia houve relatos, né, de abusos domiciliares
de maridos com suas mulheres, enfim, as pessoas estavam tendo problemas, né, enormes, e aquilo ali veio à tona pelo convívio mais contundente, né, das famílias dentro de casa, e, obviamente, evidenciando ali os problemas domésticos, né? Então, a Magazine Luiza, ela trabalhou muito nesse contexto, né, tendo ali o seu avatar, que relativamente estava sendo inaugurado, né, há pouco tempo, e a empresa colocou como post essa campanha, né, de que, de que era possível fingir que ia fazer alguma compra, mas poderia apertar ali, fazer o uso, né, daquele contexto para denunciar a violência contra a mulher, sobretudo violência doméstica. Existe também alguns tipos de dicas, né, que a polícia usa, enfim. Mas o Magazine estava, obviamente, fazendo uso desse cenário social para se posicionar numa configuração de ajuda e trazer para dentro da do seu cenário de negócios, né, do seu contexto de negócio, essa empatia reflexiva feminina e também, né, daqueles que são defensores da condição da mulher, que a mulher tem que ser respeitada, ela tem todos os seus direitos, tenha todos os seus direitos, e essa configuração de negócios dá uma empatia grande. Quando há, né, talvez ali a nossa percepção de necessidade do que nós precisamos, é óbvio que a gente tendo dois produtos e um sendo mais barato que o outro, a gente opta por o mais barato. Mas quando há dois produtos similares, com garantias similares, preços similares, a nossa percepção sobre a marca, dentro daquilo que é uma empatia, sobretudo nesse contexto, a gente, obviamente, vai ter ali mais positividade para poder escolher como sendo a nossa opção de negócio. Eu não sei quem aí, né, tinha notícia desse post ou viu isso, mas é algo que nós temos aí como um exemplo daquilo que é fazer das redes sociais um caminho de engajamento e vender, né, no nosso dia a dia. É lógico, e eu acredito que esse post aí ninguém clicou para poder saber, talvez, quem, não digo assim, mas não era a proposta e de ninguém fazer uso daquilo ali para comprar um micro-ondas, né? Ninguém ia lá fazer a compra de micro-ondas porque a Magalu fez essa campanha, ninguém ia entrar ali, mas aquilo se reverberou, viralizou. E por trás dessa, dessa ação, né, dessa exposição, estava esse contexto de negócio, que é vender produtos, obviamente. As empresas, e isso a gente vê nessa configuração, onde empresas têm responsabilidades, né, de fato, não são só gourmetizadas naquilo que são de interesse público, mas uma qualificação melhor da sua responsabilidade social. Empresas sérias fazem trabalhos sérios com relação a isso. E é uma simples arte, com um texto muito simples de approach, dando a oportunidade da Magazine Luiza ser falado num workshop para, sei lá, né, nós tivemos aí perto de 200 inscritos, né? Talvez essa nossa atividade imediata ela não tenha a mesma frequência do que foram os inscritos, mas todos que se inscreveram vão receber essa nossa apresentação. Então, serão mais 200 pessoas impactadas com aquilo que o Magazine Luiza fez de uma forma qualificada, como sendo uma estratégia de venda e posicionamento de uma marca para um consumidor final que tem ali a chance de entender a marca como um apoiador de uma campanha extremamente importante para as mulheres, para a sociedade. Então, isso é algo que é de se aplaudir,
mas também de entender que nós temos aí inúmeras opções de desenvolver campanhas simples que não gastem dinheiro, mas que possam viralizar. E basta, obviamente, ter um pouco um pouco de querer fazer, né? Muitas das vezes a gente vê uma coisa como essa, fala, nossa, que ideia simples, boa, e por que que eu não tive essa ideia? E muitas das vezes a ideia que você teve, que você não fez, perdeu talvez aquela oportunidade de fazê-la, né? Óbvio que essa ideia aí ainda pode ser somada a várias campanhas. No seu próprio negócio, você pode trabalhar com uma coisa parecida como essa. O que eu queria que vocês entendessem é que todo o mês nós temos chances inúmeras de desenvolver postos como esses, né? Todo mês a gente tem campanhas comerciais, todo mês é um mês comercial. Todo mês nós temos alguma coisa a presentear, alguma coisa a valorizar, alguma coisa a associar narrativas. Nós estamos nesse mês de novembro com o Novembro Azul, não é isso? Que é o de câncer de próstata. O que que a sua marca tem a ver ou não com esse mês e o que ela pode promover ou não para que ela esteja engajada e que também absorva o engajamento dessa campanha, né? Mês que vem é o Natal, parece óbvio, né? Ah, é o Natal, mas o que que nós estamos fazendo para que esse Natal seja também evidenciado que naquele público, né, de impacto, de influência que nós temos, nós estejamos trabalhando para aquilo. Ah, a gente já está aderindo a uma campanha de presentear e a gente está associando nossa marca a isso. A gente, no ano novo, né, como é que a gente faz em janeiro alguma atividade que possa suprir o nosso negócio, sabendo que janeiro e fevereiro é um ano mais difícil para os negócios, sobretudo que nós temos as diversas, né, obrigações a serem pagas no início do ano, que desenvolve aí uma diminuição comercial do nosso negócio. Mas o que que a gente pode fazer para que esse impacto seja menor e o que que a gente pode fazer também para se associar a outras situações nos meses vindouros, né? Isso são reflexões que a gente tem que fazer e antes a gente precisava de um recurso muito grande para que a gente pudesse colocar o nosso negócio na rua. Hoje a gente pode, através daquilo que é o Instagram, que são as plataformas, desenvolver muito rapidamente. Bom, o outro case, talvez poucos de vocês conheçam, geralmente quando eu apresento isso em sala de aula, muitos alunos não conhecem, mas tem a ver com também, né, essa valorização da mulher, e aqui de uma forma muito emblemática, sobretudo pela campanha ter sido lançada no dia 8 de março, sobretudo ela está dentro de um ambiente extremamente machista, que é o ambiente de negócios, né, no caso aí a Wall Street, e sobretudo, e também pelo fato de ser uma menina diante do touro, né, de Wall Street. Eu estava lendo e é considerado ali touro o período em que a bolsa está em positividade e urso quando ela está em negativo, né? São os bichos de Wall Street. Então, o touro é aquilo que geralmente demonstra vigor e o urso é aquilo que demonstra uma certa apatia, né, do mercado. Mas essa menina foi feita lá, né? A Garota Sem Medo, ela foi uma campanha de Dia das Mulheres, acho que se salvo engano, em 2016. Depois vocês procurem aí, por favor, porque vale a pena, né? Ter essa informação até como case onde foi feita uma estátua de bronze na mesma configuração ali do que seria a estátua do touro de Wall Street, colocada em frente numa postura, né, eh, eh, de enfrentamento, né, de parar em frente a um touro em movimento, sem medo. E isso viralizou. Era para ficar apenas uma semana e houve uma campanha muito forte e de permanência dessa estátua
em Nova York. Pelo que eu sei, acho que ela foi retirada, colocada em outro lugar, mas ela ficou por mais tempo nesse lugar, nesse local, sendo aí viralizadas, tirando fotos, enfim. O touro ainda está lá, mas a menina acho que tirou, mas ela criou um engajamento muito forte, sobretudo nas mídias internacionais, né? Muitas televisões, jornais divulgaram essa campanha, e uma estátua que custou cerca de US$ 50.000 gerou aí para empresa que refletiu sobre esse cenário, colocou ali muito mais em viralização conceitual, falando, né, de uma forma qualificada, com muita positividade daquela que era a idealizadora, do que propriamente o simples fato dela estar ali, né, gerando debates, por que que era uma menina, e não uma mulher, por qual a postura dela, né? Fazendo quase que a mesma discussão do sorriso ou não da Mona Lisa, né? Só que com um viés bastante contundente, assertivo, de qual a proposta a ser colocada ali, né? Que de fato estava sendo desenvolvida. E é uma ação que até hoje, nós estamos falando aí de quase 10 anos, e ela ainda é repercutida, ela ainda desdobrada nesse contexto, né? Wall Street não aceita muito esse tipo de impacto, né? Wall Street ele considera muitas das vezes isso uma afronta, né? E levando ao constrangimento. O que dá, né? Notícia, o que gera uma notícia. Eu hoje estava aqui com um professor, pouco antes da gente iniciar a nossa atividade, falando um pouco dessa nossa aula, né? E aí mostrei para ele isso e a gente começou a bater um papo legal e tal, do que isso representava, né? E é muito interessante, porque eram dois homens conversando sobre um universo feminino de enfrentamento de um touro, né? Com todos os seus contextos machistas ali colocados em prática. E como que essa estátua, como que essa imagem, ela é forte para demonstrar como nossa sociedade é machista. E aí eu estou falando assim, mas o que que isso tem a ver com trabalhar com redes sociais, trabalhar com venda, network? Tem a ver com saber se posicionar para que você esteja numa situação de solução e não somente de debate daquilo que é ou não é para ser. Então, foi lógico, né? Nós desdobramos em mais coisas, mas foi interessante a nossa forma de entender aquilo ali que pode ser trabalhado de diferentes formas. É uma imagem pública, uma imagem que também foi utilizada como uma imagem de apoio, né? A várias narrativas de empresas que têm algum tipo de preocupação na sua responsabilidade social, e foi trabalhada para que fosse positivamente agregado à marca, gerando essa empatia, gerando esse reposicionamento, gerando essa capacidade de que todos que estão ao redor vejam como que uma determinada situação e composição de marca pode ser muito positiva para a sociedade. Então, essa escultura aí é uma intervenção artística que tem o intuito de propagar a diversidade de gênero no mercado corporativo. Após pouco mais de 3 meses de trabalho, a Fearless Girl, estátua de uma garotinha em bronze, foi inaugurada em 8 de março, Dia Internacional da Mulher, com as mãos na cintura e um semblante confiante. A menina foi posicionada em frente ao Charging Bull, touro, né, de Wall Street. O icônico touro, que é um dos maiores símbolos da rua do mercado financeiro norte-americano desde 1989. Ou seja, né, a própria situação do touro é quase que quem está aí hoje, né, no mundo, tem o touro como algo que esteve lá sempre. E aí vem uma menina e o afronta, né, e o desafia com um olhar, desafia com uma postura, sem agressividade,
que é peculiar ao masculino, mas que no campo do feminino é muito mais proeminente, é muito mais poderoso, sobretudo na sua configuração de ser ela uma criança, ser ela uma menina, né? Uma menina sem medo. É lógico que nós estamos lidando aí com questões, ícones de ideias, né, de ideologias, mas que faz a gente entender como que nós queremos que a nossa marca seja percebida. Então, definindo aí de uma forma reflexiva, vender em redes sociais é, antes de mais nada, posicionar aquilo que é o nosso produto ou serviço frente a um mercado que está extremamente preocupado com posicionamentos sociais dessas marcas. Por mais que nós tenhamos aí situações, às vezes, adversas, aquilo que é o bem-estar de uma sociedade, né, nenhuma marca se arrisca a ser entendida como algo que possa ser um risco a essa sociedade. Portanto, se ela é um risco em qualquer situação, ela começa a ser questionada se o produto dela também é interessante para algumas soluções. E ficamos por aqui. Espero que tenham todos aí aproveitado. Estamos aí cumprindo o nosso horário à risca. Ficam aí os meus dados. Caso alguém tenha alguma pergunta, se quiser fazê-la agora, talvez a gente tenha que terminar por causa do tempo, mas podem mandar, né? Eu fiz lá uma interação um pouco antes da nossa aula de hoje, para que vocês pudessem ser informados, né? Ou pelo menos lembrassem, né, da nossa atividade hoje. Caso queiram fazer alguma pergunta, estarei à disposição por lá, ou pelo nosso chat. Mas aí ficam os meus dados, tá? Que é o e-mail, valdeci@backupgarantido.com.br, que é uma das empresas do grupo TTM Brasil. O meu telefone pessoal, para que vocês possam entrar em contato comigo de uma forma mais dentro aí do que precisarem. Meu Instagram e meu LinkedIn. Diante disso, despeço de todos. Espero que tenham aí uma excelente semana e que tenham um mês maravilhoso e um final de ano também maravilhoso. Fique atento às nossas constantes atividades aí pelo workshop. Caminharemos sempre convites por e-mail e teremos aí grande carinho em interagir com vocês por aqui. Grande abraço, gente.